Bom, a minha missão nesse vídeo é explicar para você o que é o método MAI e apresentar o curso Segredos da Boneca MAI. E o que é o método MAI? É uma forma de ensino que eu criei para te ajudar a confeccionar todos os itens do curso Segredos da Boneca MAI. E o mais incrível ainda nesse método, para poder deixar mais claro ainda o que é esse método, eu vou te ensinar com o passo a passo dessa bolsinha canguru que está aqui do lado, que você vai aprender com o passo a passo dela, com todos os detalhes que realmente vão te ajudar nesse processo de confecção, com aula completamente didática, com aula rica em detalhes, que vai ser possível você começar a aprender desde o início até a conclusão dessa bolsinha. Então, o método MAI é um processo que realmente ajuda a facilitar no processo de confecção. Então, eu vou mostrar aqui o relato de algumas mulheres que adquiriram o método e elas comprovam que realmente o método funciona, que é possível confeccionar todos os itens, todas as roupinhas do curso Segredos da Boneca MAI. E o mais incrível ainda com esses relatos, não é só elas mostrando que realmente o método funciona, mas também as bonecas com trocas de roupinha, que é possível confeccionar todos os itens, todas as roupinhas do curso Segredos da Boneca MAI. E o mais incrível ainda com esses relatos, não é só elas mostrando que realmente o método funciona, mas também as bonecas com trocas de roupinha, as bonecas MAI, elas são completamente incríveis, encantadoras, que agrada aí o coração de todas as mulheres, das mamães, das vovós, das titias, das crianças principalmente, porque é uma boneca vendável. É possível você ter ela dentro do seu ateliê e se tornar possível de vender. Aqui está o depoimento de algumas dessas mulheres também que relatam como que foi faturar com as vendas dessas bonecas. E além disso, eu vou mostrar alguns depoimentos de algumas mulheres que também relatam que além do método ser fácil, elas também falam do resultado que tiveram dentro do seu ateliê. Olá, tudo bem? Eu sou Rita de Cássia, sou do ateliê Rita Nogueira. O ano passado, em novembro, eu tomei a decisão de comprar o curso da MAI. Vi que a MAI era uma pessoa diferente, sempre muito atenciosa, mesmo depois da imersão. Cheguei a falar com ela pelo direct, algumas dúvidas, né? Porque a gente acaba assistindo e depois, na hora de fazer, tem dúvidas e ela me tirou todas elas. Então, eu decidi em novembro comprar o curso dela. E não me arrependo de modo algum. E olha, eu posso dizer uma coisa, eu tenho experiência de cursos, porque vários cursos eu já comprei, e a MAI foi a única professora acessível. Sabe, quando aquelas professoras vendem o curso e depois você não consegue nem falar com elas. Eu tive várias. Mas a Miami é uma pessoa diferente, tá? Hoje ela virou minha amiga. É uma pessoa que sempre me entusiasmou, sabendo que eu tinha o sonho também de ter uma boneca autoral. Ela sempre acreditou em mim. E hoje eu tenho também a minha boneca autoral, que é a Helena. Obrigada, Mai, obrigada, Bel. E, gente, quem puder, compre o curso dela. Me chamo Júcio Shoa e sou artesã há 15 anos. E eu estou aqui hoje para falar para vocês da minha pequena e grande trajetória com bonecas de pano. Por que pequena e grande? Pequena por ser tão pouco tempo. Eu estou fazendo bonecas apenas há 4 meses. E grande porque em tão pouco tempo eu pude decidir o meu nicho e pude fazer muitas vendas. Dia das Crianças eu fiz muitas vendas, final do ano fiz muitas vendas. E ainda estou fazendo muitas vendas, né? Então, eu creio que é um curso muito bom, certo? E que vai mudar a vida de muita gente, principalmente pessoas que ficam à procura para decidir um nicho, como eu estava, né? Há 15 anos, não tinha nunca decidido um nicho para a minha vida. E agora eu estou satisfeita por saber o que eu quero realmente fazer. É tanto que eu estou modificando o meu ateliê. Eu trabalhava com várias coisas, carteiras, bolsas, necessaires, mochilas, e eu estou limpando tudo. Hoje eu quero só bonecas de pano com trocas de roupinha. E estou muito feliz mesmo. Oi, eu me chamo Marlúcia. Eu me inscrevi no curso através
de um vídeo que eu tinha visto no grupo da secretaria, né? Eu me interessei no curso e resolvi entrar no Instagram dela para olhar. E aquilo me chamou a atenção, aquelas bonecas, do jeito que ela faz, o comercial. E eu comecei a fazer as bonecas. E nesse caso eu fui fazendo boneca, fui olhando e via que uma ficava melhor que a outra. E teve uma hora que eu olhei assim pro lado e eu vi 15 bonecas encostadinhas lá. Eu olhava e via uma mais perfeitinha que a outra. Aí eu selecionei 10. Essas 10 aqui eu vou pintar, eu vou arrumar e vou lançar elas para venda, vou levar para vender. Aí eu vi as meninas do curso lançando, fazendo propaganda, e isso era algo que eu nunca tinha feito na minha vida, lançamento de bonecas. E o curso me proporcionou isso. E através da Mai, dos cursos que eu assistia dela, né? E eles falavam como era ser, como a gente devia fazer, e aquilo foi me interessando. À noite eu assistia os vídeos e as palavras. Quando eu fiz o lançamento das minhas bonecas, com a ajuda da Mai, me orientando, me explicando, eu lancei uma propaganda no Instagram e no Face. E no mesmo dia que eu comecei a fazer a propaganda, que eu ia liberar as vendas no dia seguinte, eu já tinha aceitado 2 reservas para guardar as bonecas, né? E quando eu cheguei no dia do lançamento no meu local de trabalho, gente, para mim foi algo assim surpreendente. Tinha famílias me esperando, crianças em pé me esperando para ter a boneca. Antes de eu abrir a lojinha, não cheguei nem a arrumar. Eu já tinha vendido as bonecas. E eu ganhei em um dia de boneca o que eu não ganhava, acho que em uns 12 ou 3 meses vendendo artesanato lá. E isso para mim foi algo extraordinário. Então eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a Mai pelo curso que ela proporciona a gente. Foi maravilhoso. Eu amo esse curso. Amo muito. E amo muito a Mai como se eu conhecesse ela. Eu não sei porquê, mas eu amo essa mulher. Não é pelo curso, não é pelo jeito que ela fala com a gente. É maravilhoso. Eu super indico. Beijo. E por que eu criei o método Mai? Esse método foi criado porque quando eu estava grávida do meu primeiro filho, o Arthur, eu não tinha condições de comprar um enxoval para o bebê dele. Então o que eu fiz? Na época tinha um curso gratuito ensinando a fazer todo o enxoval para bebê, e a mãe esperta aqui foi aproveitar essa aula gratuita. E lá eu aprendi o passo a passo do como fazer todo o enxoval, do protetor, da lateral, das almofadas, da amamentação, tudo que vocês imaginarem que tem dentro do kit, eu aprendi a fazer esse kit. E quando eu confeccionei, produzi todo o enxoval do quarto do Arthur, e o Arthur já tinha nascido, veio os amigos, veio a família, todo mundo conheceu o Arthur, e ao chegar, via o quarto dele e se encantava com aquela produção, com aquele resultado. E foi quando começou o incentivo. Por que você não faz? Por que você não ensina? Por que você não ganha dinheiro com isso? Mas você tem talento, mas faz isso. E foi na hora que eu falei assim, por que não? Por que eu não vou confeccionar, produzir esses itens e começar a vender? E foi daí que surgiu a ideia de entrar no mundo do artesanato. Só que eu não sabia empreender, eu não sabia confeccionar, eu só sabia confeccionar aquele passo a passo daqueles produtos que eu aprendi ali, mas eu não sabia muita coisa, eu não sabia precificar. Só para vocês terem noção de como que era a minha precificação, eu simplesmente dobrava o valor. Não tem aí que você faz por 3? Não, eu não fazia por 3, eu fazia por 2. O valor da matéria-prima que eu gastava naquela produção para vender para minha cliente, eu simplesmente dobrava, cobrava. Se era R$150, eu cobrava R$300 a cliente. E isso eu fui vendo com o tempo que não estava funcionando.
Eu também não sabia vender, também não sabia passar cartão, e isso impossibilitava como vender para minhas clientes. Às vezes eu vendia, a cliente não tinha condições de pagar R$ 600 no kit, ela pedia parcelamento. Como eu não passava cartão, eu simplesmente parcelava de boca a boca. A cliente nunca voltava a pagar o restante das parcelas, e com isso foi gerando um desgaste emocional. Então, quando tudo isso aconteceu, quando eu vi um desgaste muito grande, isso começou a gerar um desgaste emocional, um desgaste físico. Eu comecei a perceber que não estava funcionando, não estava dando certo. Então, o que eu fiz? Eu pensei em desistir. Sinceramente, pensei em desistir, vi que não era daquela forma que era para ser, porque não é dessa forma que tem que ser, na verdade, dentro do ateliê. Então foi quando o que aconteceu? Eu engravidei do Theo, do meu segundo filho, e quando eu estava com 29 semanas, eu tive que me acamar porque eu tive problema na minha gravidez, e por causa disso eu tive que me afastar do meu trabalho. Então foi uma possibilidade, uma oportunidade que eu vi de parar com aquilo que não estava mais me fazendo bem. Só que eu não sabia como parar, eu não sabia, porque ao mesmo tempo que eu queria desistir, eu não queria desistir porque teve pessoas que acreditaram em mim, o meu esposo investiu e acreditou em mim, e eu não queria simplesmente chegar e falar que eu não queria mais aquilo. Mas eu vi uma oportunidade com aquela situação, então eu parei de trabalhar e falei, não volto mais. Quando o Artel estava com 9 meses, eu me vi ter que voltar a trabalhar de novo. Só que nós estávamos em plena pandemia. E agora, o que nós vamos fazer? Então eu vi que realmente eu tinha que voltar de novo para aquele mundo do artesanato. E quando eu lembrava em tudo que eu tinha passado, em todas as dificuldades que eu tive, eu falei assim, não, dessa forma não vai dar certo. E aí foi quando eu decidi, não, se eu for voltar, não volto mais pro nicho enxoval para bebê, mas eu vou agora fazer bonecas de pano, que sempre foi o que eu mais amei, sempre foi o meu xodó, e eu acredito nisso, você fazer aquilo que você ama. Então, como eu amava bonecas de pano, eu decidi trabalhar com bonecas de pano. E foi quando eu decidi voltar a trabalhar. E foi tão legal que quando eu criei todas as bonecas, criei todos os acessórios, as roupinhas, todos os itens que tem nas exclusivas Boneca Mai. E eu lembro que quando eu postei no Instagram, foi tão incrível, porque você sabe que aquela boneca é exclusiva, aquela boneca é encantadora. E a partir do momento que eu fiz meu primeiro post, as bonecas já começaram. Eu tinha um Instagram com 169 seguidores, não era um Instagram que tinha clientes, era simplesmente 99% amigos, tinha 10 ali clientes, era muito. E aí foi quando realmente começou a viralizar as bonecas Mai. E eu fiz o meu primeiro lançamento. Eu lembro que eu criei 15 kits da Boneca Mai, que um troca de roupinha, cada kit tinha 5 roupinhas, a bolsinha, a caminha, e eu criei os 15 kits, fiz a confecção deles, e quando eu lancei os 15 kits, eu vendi em um dia, em apenas 2 horas, os 15 kits das bonecas Mai. Eu fiz um faturamento que eu nunca tinha feito em nem um mês, e nem 2 meses, nem até 3 meses, com a produção que eu tinha, com o nicho que eu trabalhava anteriormente. Então, assim, realmente as bonecas são vendáveis, as bonecas são encantadoras, mas o método também que eu decidi trazer para dentro do curso Segredos da Boneca Mai foi também pensando nas dificuldades que eu tive quando eu fui começar a trabalhar com artesanato. Aulas exclusivas que possam ajudar muitas mulheres artesãs a confeccionar esse produto. Então, quando eu criei o método Segredos da Boneca Mai, então eu pensei nas mulheres que são artesãs, nas mulheres que não são artesãs, em quem está começando no artesanato, assim como eu estava começando também, e não tinha um passo a passo que pudesse ajudar nesse processo. Eu pensei em mamães, eu pensei em vovós que têm vários netinhos e querem confeccionar suas bonecas. Eu pensei em mulheres que trabalham em comunidades ou então dentro da igreja, que desejam oferecer esses brinquedos lindos para as crianças. Eu pensei nas mulheres que também conhecem um pouquinho do processo de costura, mas nunca confeccionou uma boneca de pano. Então esse método eu criei pensando em você. Você, mamãe, você artesã, você que não é artesã, você que é vovó, você que trabalha na igreja, trabalha na comunidade, para você que quer começar algo, mas não sabe que nicho fazer, para você que precisa de uma aula com um passo a passo exclusivo que vai te ajudar no processo de confecção. Então, esse método foi criado para você. E também eu quero falar que esse método não é
passo de mágica, que você simplesmente, num estralar de dedos, as bonecas vão estar prontas. É um processo de realmente você vai ter que pôr a mão na massa, vai ter que trabalhar para produzir as bonecas, vai ter que assistir a aula, passo a passo, para que realmente você consiga concretizar a confecção do produto que você vai aprender. Agora você vai aprender com o método MAI a fazer a bolsinha canguru. E fique e assista todo o passo a passo. Tem segredos ali que precisam prestar bastante atenção para você não perder nenhum passo dessa confecção. Então vamos lá assistir essa aula. Bom, meninas, então vamos lá fazer nossa bolsinha. O material que você vai precisar de um papel duro, papel cartão. Eu gosto de usar essas capinhas de revista de atividade que a gente compra para as crianças, então ela tem uma gramatura bem legal, então eu gosto de utilizar. Precisar de 2 folhinhas dessa, tá? Vai precisar da régua, tesoura, caneta ou lápis. Vai precisar do tecido que você vai utilizar, certo? Vou ensinar a fazer com tricoline, então vou precisar de 2 estampas, pode ser feito da mesma estampa. Vou precisar, essa vai ser a minha de fora, essa a de dentro. Você também vai precisar da fita, essa fita aqui é a fita de algodão, 100% algodão, tá? Muito linda essa fita, então você vai precisar dessa fita. A minha é de 3 centímetros de largura. Você vai precisar, o tamanho que eu vou pedir para você aí é 1,20 m, tá? Vai precisar também dessa alcinha aqui, ó, desse regulador de bolsas, tá? Quando você for comprar o regulador, é necessário que você leve a alça para você saber se tá no tamanho exato, porque se caso for maior, ela vai ficar saindo quando a criança for usar, dependendo do peso da bolsa com a criança, utilizando, vai isso aqui deslizar e sair. Então tem que ser do mesmo tamanho, o tamanho apropriado para a alça, tá bom? Essa bolsinha tem como você fazer ela também a alça de tecido. Não precisa ser com a fita de algodão, não, tá? Dentro do curso Segredos da Boneca MAI, eu ensino a fazer com a alça de tecido, forradinha, linda, é possível também, tá bom? Outro material que você também vai precisar é da manta R1, tá? Essa mantinha R1, aquela que é prensada, não é aquela fofinha, é a manta R1 mesmo, porque ela tem como você colar no tecido, você passa o tecido aqui com ferro e você cola. Então você vai precisar de um pedaço, a mesma quantidade do tecido para fazer a bolsa, que nós vamos usar aproximadamente, você pode comprar meio centímetro, tanto do tecido quanto da manta R1, tá? Você também vai precisar de um pedacinho de TNT, que eu já risquei o molde, tá? Esse TNT aqui não é o TNT simples, comum. Para você entender que TNT é esse, é aquele antigo TNT que a gente usava para fazer depilação. Quem já depilou a perna com cera aí sabe que TNT é esse. Ele tem a gramatura 150, é a gramatura dele, tá? Então ele é bem grossinho, você vai precisar também. Por quê? Como você vai fazer aí a sua bolsa de tecido tricoline, essa base da frente, que é onde a gente faz esse processo aqui, ó, ele precisa de uma estrutura. Então vamos lá, como que você vai fazer o molde? Mai, eu tenho um molde, eu quero um molde, eu preciso do molde, como que eu faço para ter o molde? O molde, ele faz parte do curso Segredos da Boneca MAI. Caso você queira adquirir um molde, lá não vai ter somente o molde da bolsa, mas de todos os acessórios, de todas as roupinhas, de todas as bonecas MAI lá dentro do curso, e todos os segredos, principalmente do cabelo, como montar esse corpo, como essa boneca tem esse pescoço bem fininho. Então todos os segredinhos desse curso, dessa boneca, tá dentro do curso. No final dessa aula eu vou apresentar tudo que eu ensino dentro do curso e muito mais, e eu tenho certeza que você deve estar curiosa para saber o valor desse curso também. Então fique no finalzinho que eu vou mostrar todos os detalhes, tá bom? Então vamos lá agora fazer o molde dessa boneca. O primeiro passo, você vai precisar de um pedaço no tamanho que ele tenha 22 centímetros, assim, e 20 centímetros de altura, um pequeno retângulo, tá? De 22 centímetros assim, certo? 22 centímetros. E dessa forma. E de altura que ele tenha, eu vou colocar aqui do lado, de altura que ele tenha 20 centímetros, certo?
Mas como que eu faço para ter essa curvinha aqui na pontinha dela? O que que eu utilizei para fazer essa pequena curvatura? Meninas, eu utilizei isso aqui, ó. Então, eu pego isso aqui mesmo, ó, e coloco aqui no cantinho, certo? Coloco pegando tanto, vocês estão vendo de cima, ó, pegando tanto que fique certinho aqui, como que fique certinho aqui, e risco. E depois eu faço o corte, até risquei aqui a tábua de corte, ó, e faço o corte, certo? Assim você vai fazer dos dois lados. Feito de um lado, eu gosto de dobrar, risco do outro e recorto do outro lado também, tá? Então, essa é a base principal da nossa bolsa. A base da frente, você vai fazer dessa forma. Vai pegar um pedaço, um retângulo de não é mais de 22, esse da frente vai ser de 23, mas é maior que a base principal, não tem importância, só para facilitar. E a altura que você vai precisar dessa base aqui, que é 16 centímetros. Então, vou marcar aqui 16 centímetros. É a altura da minha base. Vou riscar aqui, para que eu possa descartar. Descartei esse pedaço aqui, certo? Vou marcar onde é meu meio. Então, vou dobrar. Vou marcar o meio. Tudo bem? Ó. Marcar meu meio. Marquei o meu meio, eu sei que o meu meio é aqui. Vou fazer, ó, essa pontinha aqui, ó, do meu meio de largura de 3,5 centímetros. Então, ele vai ficar aqui, ó, 3,5 centímetros, ele vai ficar com alguma coisa aqui, ó. Tá? Você vai colocar bem no meio mesmo. 3,5 centímetros. Então, eu sei que aqui é a minha, aonde é o meu meio, certo? Vou tirar também, meninas, essa parte aqui, ó, não vamos errar. 16 centímetros. 16 centímetros. E nós vamos cortar essa parte de cima. Porque eu só preciso de 16 centímetros de altura, tudo bem? Ó, retiro também essa parte, tá? Agora, Mai, eu preciso fazer essa partezinha aqui. Tudo bem, como que nós vamos fazer? Eu vou marcar aqui, ó, 3 centímetros. De um lado, 3 centímetros do outro, tá? 3,5 centímetros. Agora, eu vou marcar aqui, ó, 5 centímetros. Tudo bem, ó, 5 centímetros. Entre ele, eu vou marcar aqui 5 centímetros também. Não, 5 centímetros e meio, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, sei que aqui eu vou fazer uma curva, tá? Ó, assim. Mas eu não dou conta de fazer essa curva. Pega a cola, o bastão, coloque bem aonde tá aqui, ó, marcação, e eu vou fazer essa curva com essa coisa, que é a mesma coisa, ó. Mesma coisa, ó. Só vou pegar agora e seguir reto aqui e seguir reto aqui, certo? Para não dificultar do outro lado ser difícil, eu sempre gosto de fazer isso, ó. Eu sempre faço um lado primeiro, tanto do rosto da boneca, da perna da boneca, porque sempre um lado a gente consegue fazer certinho. E quando você vai fazer o outro lado, parece que assim, você tenta de tudo e não funciona, não fica simétrico. Então, o que que eu faço? Fiz um lado primeiro, dobro e marco o outro. Pronto, quebro a cabeça só de um lado. Nossa, que dificuldade. Quebrar a cabeça dos dois lados? Não, vamos quebrar a cabeça só de um lado, tá? Então, ó. Feito isso, agora eu vou precisar marcar aqui, ó, 4 centímetros. Tudo bem? 4 centímetros. E eu vou pegar e vou seguir aqui, ó, a linha que vem assim, ó, essa curvinha. Só, tá? Vou recortar de um lado, dobrei e fiz do outro lado. A mesma coisa. Assim você tem um molde bem certinho.
Pronto. Você pode entrar, meninas, mais um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho, tá? Porque é tipo como se você estivesse fazendo uma calcinha. Ó, vamos colocar aqui, ó. Eu posso entrar na altura de 2,5, tá? Entrar na altura de 2,5. Tudo bem? Por quê? Posso entrar até mais se eu quiser. Por quê? Porque na hora que for colocar a perninha aqui, não ficar difícil, tá? Então, eu dei essa entradinha de 2,5 até chegar do outro lado de 4. Eu faço essa entrada para poder realmente a perninha da boneca caber aqui dentro. Agora, feito tudo isso, você vai precisar recortar, eu vou até virar do outro lado, só para poder te dar uma direção. Você vai precisar tirar aqui, ó, 1 centímetro. 1 centímetro só, tá? O que nós vamos fazer? Você vai pegar o lápis ou a caneta e marcar aqui 1 centímetro bem no meio, bem onde você dobrou, certo? O que você vai fazer agora? Você vai pegar a tesoura, começar de onde você marcou, deixa eu marcar do outro lado, que fica melhor pra mim. De onde você marcou, 1 centímetro. Você vai pegar, ó, e vai começar daqui de onde você marcou e vai seguir, ó, lá pra ponta. Não diminua da ponta, não tire nada da ponta, só de onde você, só daqui do início. Por quê? Porque nós vamos fazer essa curva, tá? Só do início. Tudo bem? Ó, ficou um pouquinho tortinho aqui. A gente tira. Tudo bem, ó? Porque precisa de uma pequena curvatura aqui para poder ficar bem quando colocar a boneca, ó, para ela ficar bem acomodada, ficar, na verdade, aqui, ó, não ficar muito em cima do pescoço dela, dependendo da boneca. Então, para ficar mesmo os bracinhos dela aqui dentro e ela ficar bem acomodadinha no pescoço, tá bom? Agora vamos lá, vamos para a nossa bolsa. Primeiro passo é, eu vou precisar de um retalho da frente, da que você vai utilizar, e do forro. Eu vou fazer a minha base principal da parte da frente, o lado direito da bolsa, com esse aqui. Só que a minha base principal do lado dessa parte da frente desse molde aqui, eu vou fazer com essa. Então, eu vou colocar direito com direito, tá? Você vai colocar o molde aqui e vamos riscar, tá? Mas o molde o tecido pode ser do mesma largura aqui? Pode sim, tá? Não tem, eu coloquei maior aqui, ele tem aproximadamente 30 por 30, mas pode ser do mesmo largura, tá? Mesmo tamanhozinho do seu molde, tudo bem? Você vai riscar, porque nós vamos passar a costura por cima da linha, tá? Por cima da linha. Vou pegar... Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o TNT, independente, tanto faz colado se for riscar, tá? Os dois direito. O TNT, ele tem que ficar de um dos dois lados do tecido, ele não pode ficar no meio do tecido. Por quê? Na hora que eu for costurar aqui e desvirar, o TNT, ele vai acabar ficando no meio dos dois, tá? Eu aconselho você fazer de TNT, caso o tecido que você for utilizar aqui seja tricoline, porque na hora de desvirar isso aqui, vai ser muito mais fácil também. Vou reservar esse. Agora, nós vamos precisar de 2 retalhos da parte da frente e vamos pegar o molde e colocar. E você vai riscar. Não precisa riscar os dois, a gente já faz tudo de uma vez, tá? Então, não tem necessidade de riscar os dois. Só risca um, a gente recorta os dois de uma vez, certo? Esse daqui, você já vai recortar por cima da linha, tá? Você já vai recortar por cima da linha. Aquela parte da frente a gente costura por cima da linha. Esse não, esse a gente recorta por cima da linha. Tanto esse daqui quanto do forro. Vou recortar e já volto com vocês, tá bom? Pronto, ó. Recortei 2 do forro
2 da minha parte principal, meu lado direito. Agora eu preciso recortar a minha manta R1. A manta R1 também da mesma forma, o mesmo molde, você vai riscar. Sempre a manta eu gosto de riscar com caneta, tá? Caneta ou canetinha de um bico fino que risque. Então, você vai precisar também de 2 desse para você fazer aí a sua bolsinha, tá? Então, já vou recortar aqui. Também vai recortar por cima da linha. Então, você também vai precisar de 2, certo? Vou reservar. Agora, nós vamos fazer a lateral da nossa bolsa. Você vai precisar tanto do tecido forro na lateral, quanto também da manta. Isso aqui eu peguei da pontinha, tá até toda amassadinha, mas dá pra utilizar, tá? Você vai precisar de uma largura de 5 centímetros por 60, 5 centímetros por 60 de comprimento. Então, vou precisar uma da manta, uma do meu forro e uma da minha parte de fora, tá? Como que eu faço? Eu marco aqui, ó, 5 centímetros, eu não fico riscando, porque a manta a gente precisa realmente marcar 5, 5, 5, 5, passar a régua e depois cortar, né? O tecido não, o tecido eu rasgo, não tenho muita frescura para tecido não, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? A caneta não quer riscar aqui, mas eu sei que é aqui que eu tenho que cortar. Então, ó, aonde eu marquei, eu corto a auréola e rasgo. Então, qual o comprimento? 5 centímetros por 60, tá? Então, você vai precisar de um de cada. Um do lado direito, um do forro e um da manta, certo? Vocês vão saber como é que vai ser feito o processo. Vamos agora para o outro passo. Então, vamos agora para a montagem. Como que nós vamos fazer essa montagem? Primeiro passo, vou pegar a minha parte de fora, o tecido que você escolheu para fazer o lado direito aí, a parte de fora da bolsa, você vai pegar ele agora, tá bom? Vocês sabem que a manta R1, ela tem uma parte que ela cola, tá? Tem como você sentir que é essa parte que gruda um pouquinho mais. Você coloca a mão, ó, você sente que ela tá grudando um pouquinho. Ela até é um pouquinho mais brilhosa do que a outra. A outra não, a outra já é mais sequinha e não cola. Então, essa parte que cola, que você viu que cola, e ela é mais brilhosa, você vai colocar o tecido e você vai passar o ferro para grudar esse tecido aqui, tá? Eu vou fazer esse processo nas três partes, essa parte aqui. Vou fazer o processo nas 3 partes. Qual 3 partes, Mai? Essas duas e também nessa daqui que nós vamos fazer a lateral da nossa bolsa. Também vai passar pelo mesmo processo, tá? Vou passar o ferro e já volto com vocês. Meninas, ó, passei o ferro, tá vendo que ele gruda, ó? Ele gruda bem. Só que mesmo ele fazendo essa segurança de grudar, eu gosto de passar uma costura de segurança. Então, eu vou passar um zigue-zague. A máquina que eu utilizo é a máquina doméstica. Caso você não tenha máquina doméstica, você pode fazer na industrial mesmo. Pode fazer um ponto reto aqui. Se você já é bem mais avançada, profissional em costura, não precisa. Dessa forma, você já consegue fazer a montagem aqui, mas eu gosto sempre de dar mais segurança, principalmente para as alunas que estão iniciando. Então, vamos passar um zigue-zague todo em volta, nas 3 partes, para que a gente seja muito mais fácil a gente costurar isso aqui na hora que for montar, tá? Vou passar também aqui, ó, na parte da lateral, em toda a volta também, principalmente nessa parte que ela vai desgrudando, gente. Querendo ou não, ela começa a desgrudar e estressa um pouquinho. Então, para ficar perfeito esse detalhe, a gente vai fazer essa costura de segurança. Meninas, ó, passei a costura, como vocês viram, né? Agora, qual será o nosso próximo passo? Nós vamos precisar, para nos ajudar, esses grampinhos aqui, né? Esses prendedorzinhos, ou então esses daqui que eu gosto de usar. Mas não tenho nenhum dos dois. Pode fazer uma costura de segurança, o ponto corrido mesmo, para poder te ajudar nesse processo, para facilitar a montagem dessa bolsa. Qual é o próximo passo agora? O que nós vamos fazer? Nós primeiro vamos fazer só de um lado. Vou pegar direito da faixa lateral com o direito da parte que você vai fazer aí, do centro da bolsa. E você vai passar
colocar esses grampinhos. Coloca certinho a parte de cima. Essa minha parte aqui é a que vai sobrar, então vou colocar certinho aqui, tá vendo, ó? Certinho, direito com direito. E assim eu vou colocando os grampinhos para auxiliar. Quando chegar aqui, ó, vai seguindo o contorno da bolsa direitinho, tá? Deixa eu pegar os grampinhos que é mais fininho. Vou colocando certinho, ó, certinho, um com o outro, ó. Tá vendo? Dessa forma a gente consegue acompanhar, ó. Certo? Fizemos de um lado. Vamos reservar, tá? Porque nós vamos passar a costura aqui em volta e nós vamos reservar. O próximo passo, o que que nós vamos fazer antes da gente montar aquela parte? Nós vamos passar a costura, como eu já falei pra vocês, nessa parte, porque nós precisamos costurar e depois desvirar. Então, qual o processo que nós vamos fazer agora, ó? Nós vamos passar, vou pegar aqui um palito. Nós vamos passar a costura aqui, nessa parte onde coloca os bracinhos e nessa parte onde vai as perninhas, tá certo? Essa parte aqui do centro, essas laterais, nós não vamos passar costura, elas vão ficar abertas, tá? Então, vamos para a máquina costurar essa parte. Vamos para essa parte, que é passar a costura toda em volta dessa bolsa. Então, eu vou tirar o meu gancho. Aqui, ó, tá vendo que tá rente ao corte? Tem que colocar bem rente mesmo ao corte, tá? E aí, nós vamos sempre dar retrocesso no início e no final. Estou usando o ponto médio, tipo o ponto... um ponto um pouquinho mais aberto. A agulha que eu estou utilizando é a 14, tá? Porque como eu estou costurando várias camadas, então eu utilizo uma agulha mais potente. A minha máquina, como ela é industrial, ela não é aconselhado usar a agulha 16. Então, se você tem a máquina industrial, o mais aconselhado, como tem várias camadas, usa uma agulha 16, mas a 14 não quebra. Pode utilizar tranquilamente aqui nesse processo, mesmo com essa quantidade de camadas, que ela não vai quebrar, tá bom? Vai girando devagar, gira só o tecido, não empurra, tá? Só gira a bolsa. Se caso você tiver o pé pesado, pode fazer manuseio no rolante com a mão. Certo? A minha agulha tá entrando no meio. Passamos a costura. Agora, o que que nós vamos fazer? Costurar mais ou menos meio centímetro em volta, tá? Meio centímetro. Aqui, você pode deixar também meio centímetro em volta. E nós vamos passar esse recorte. Aqui, você pode cortar em cima, tá? Aqui embaixo, na parte de baixo, você recorta em cima. Vou mostrar por quê na hora que a gente for montar a bolsa. Aqui, meio centímetro. Certo? Aqui também, aonde vai os bracinhos, meio centímetro em volta. E nessa parte aqui também. Vamos dar uns piques aqui. Se você tiver a tesoura de picote, você pode cortar direto com a tesoura de picote, tá bom? Mas você que não tem, você pode dar um pique quase se aproximando lá da costura, tá? Não chegue muito perto para não cortar a linha. Então, você vai fazer esses piques aqui, ó, bem próximo mesmo, porque como a curva, ela é bem mesmo curvadinha, então, a gente precisa fazer esses piques aqui para poder abrir bem, tá? Pelo lado maior, aqui, ó, não tem a parte maior, mais aberta? Nós vamos desvirar. É um pouquinho difícil, mas é possível, tá? Então, nós vamos desvirar. Pode ir puxando, ó. Gosto de enfiar o dedo assim, ó, e puxar. Tá? Você vai desvirando e vai dar certo. Vou acelerar o vídeo para a gente poder continuar aqui rápido.
Agora, nós vamos passar o ferro, abrir bem os braços, tá? Abre todos os bracinhos bem direitinho, essa parte de baixo também aqui pode abrir bem direitinho, tá ok? E vamos passar o ferro para ficar bonitinho. O ferro passado, agora o que que nós vamos fazer? Vamos pegar um lado da nossa bolsa e vamos colocar aqui, ó. Primeiro passo, vou dobrar, vou marcar na parte de baixo e na parte de cima o meio, tá? Dobra direitinho, bem no meio. Pode cortar, não tem importância, ó. Aqui e aqui. Então, eu sei que aqui é meu meio, vou colocar, posso até dobrar essa parte aqui também, bem no meio. Então, vou colocar a marcação meio com meio. Tá vendo que eu falei que era para cortar em cima da linha? Por quê? Porque você vai deixar ele rente mesmo, tá? Isso aqui vai te ajudar para você saber a altura da bolsa. A altura que ela tem que ficar aqui. Então, você deixa ela rente mesmo aqui, ó, que ela vai ficar dessa altura. Vou colocar alfinete aqui no meio só para poder dar uma segurança. E nós vamos passar uma costurinha de segurança na máquina, costura reta ou zigue-zague. Aqui nessas 5 partes, tá? Bem rente mesmo a costurinha aqui, ó, pra não aparecer quando a gente for montar, tá bom? Bom, meninas, ó, costuramos, viu? Costuramos aqui, olha o tanto ficou legal, tá? Agora, nós vamos montar com a outra parte. Então, passamos, posso recortar essas partes aqui, ó, que teve de excesso, não tem necessidade de ficar com elas aqui, mas também não tem necessidade de recortar. Agora, nós vamos montar a outra parte. Vou colocar, prestem atenção, vou colocar aqui, ó, direito com direito, lembrando que sempre vai ficar um lado maior, tá? Aí, você vai pegar o lado que tá certinho, tá? Sempre se atente a isso, a começar pelo lado que tá certo. Vamos colocando. Então, não esqueçam disso. Sempre vai ter um lado maior. Pronto. Agora, nós vamos passar a costura lá na máquina. Só que nós vamos passar não só a costura nessa, nós também vamos aproveitar, meninas, e passar e fazer a montagem dessa. Da mesma forma, ó, vou reservar a minha aqui. Agora, esse aqui é o forro. O forro a gente não precisa colocar nenhum enchimento, porque a estruturação da bolsa já está aqui com R1 na parte de fora. Nós vamos colocar na parte do forro. Vamos fazer o mesmo processo. Primeiro de um lado, direito, vou retirar um aqui. Direito com direito, tá? E nós vamos montando, aqui pode ser o alfinete mesmo, e nós vamos fazer a mesma montagem, certo? Ó, certinho, mesma montagenzinha. Coloca rente o tecido, tá? Pronto, ó, fiz de um lado. Depois que passarmos a costura nessa, nós vamos fazer do outro lado do mesmo processo e passar a costura também. Então, vamos para a máquina. Então, primeiro passo, vamos costurar o forrinho. Vai te retirando os alfinetes, sempre com o pé da máquina, tá vendo? Que o pé da máquina tá rente à lateral do tecido. E assim a gente vai passando a costura. Opa, tirar essa daqui. Certo, ó. Costuramos. Feito isso, ó, a costurinha, nós vamos costurar do outro lado. Da mesma forma que eu coloquei, tirar a linha. Direito com direito, vou pegar aqui, ó, colocar certinho os lados que estão iguais e vamos passar a costura novamente. Desse lado aqui, a única diferença que vai ter é que aqui embaixo você vai deixar aproximadamente um espaço de 10 centímetros aberto, tá? 10 centímetros na parte de baixo. Nessa parte aqui de baixo, ó, tá vendo? Aqui tá o nosso... Na parte de baixo, você pode marcar aí, bem no meio mesmo, 10 centímetros, ó. Essa parte aqui nós não vamos costurar,
porque vai ser a parte que nós vamos desvirar a bolsa, tá? Então, nós vamos pular quando a gente for fechar aqui, ó. Então, direito com direito, certo? E vamos passar a costura. Lembra da parte que é para deixar aberto, retrocesso, pula, vai lá pro outro lado, não precisa nem cortar a linha, baixa o pé, retrocesso e vamos de novo, deixa certinho. Certo, ó, você pode recortar as linhas agora, aqui do meio que nós deixamos. Ó, vai ficar essa abertura aqui na parte de baixo, bem no bumbumzinho. Então, nós fizemos o forro da nossa bolsa, ó. Tá? O forrinho. Vamos reservar. Agora, nós vamos fechar a outra parte. Você pode costurar dessa forma, eu acho melhor assim, ó. Essa parte pra cima, tá? Do que você costurar assim, virando, colocando essa pra cima. Eu prefiro costurar vendo a lateral da bolsa, fazendo esse movimento, do que costurar da outra forma. Mas é gosto, tá, meninas? Tanto faz. Você pode costurar da forma que você achar melhor. Então, coloca essa parte pra cima e assim eu consigo movimentar. Pronto, ó. Agora, vamos lá pra mesa montar essa bolsa. Agora, pronto, fizemos. Agora, vamos montar a nossa bolsa. Vamos desvirar a parte da frente, o lado direito, tá? É ela que a gente desvira, confere, ajusta direitinho, coloca pra fora, tá? Então, ela você vai fazer dessa forma. Vamos pegar, recortar essa partezinha que sobrou aqui. Você recorta, tá? Porque deve ter sobrado num pedacinho do seu. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar aqui, ó, a parte de trás. Essa é a da frente. A parte de trás, eu vou colocar aqui, ó, costura com costura e vou marcar aqui, ó. Você pode fazer isso até antes de costurar, tá? Mas eu sempre faço depois, não sei porquê, é um hábito mesmo. Mas você pode fazer isso antes de costurar. Marquei o meio, certo? Agora, vamos colocar a alça, certo? Como nós vamos usar essa alcinha aqui, nós vamos colocar, ó, dessa forma aqui. Vamos colocar aqui e aqui, ó. Tudo bem, ó? Tá? Vai prender, tá? Dessa forma. O tamanho dessa faixinha aqui é de 10 centímetros. Então, você vai pegar um pedacinho de 10 centímetros da alça e vai colocar. E vai escolher um dos lados para você colocar ela assim, tá? Coloca junto as duas pontas e coloque ela dessa forma. Vou colocar um alfinete aqui para me auxiliar, tá? Coloca certinho, rente aqui, ó. Tudo bem? Do outro lado, nós vamos colocar só uma ponta, certo? Só uma ponta. Vou dobrar aqui certinho. Ó. Tudo bem? E vou dobrar aqui, ó, só pra dar uma justinha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o forro. Vou enfiar aqui dentro, ó. O forro vai continuar do lado avesso. E nós vamos enfiar a bolsinha aqui dentro. Deixar ajustadinha, tá? Arruma. Ó, veste ela, faça um sanduíche. Coloca lateral com lateral. Lateral. Vou cortar essa parte aqui que sobrou do forro. Lateral com lateral. Ó. Lateral com lateral. Retira a agulha que eu tinha colocado aqui, ó, pra segurar a alça. E coloca aqui, ó. Prenda os dois juntos. Certo? Do outro lado, do mesmo jeito. Retira a agulha aqui, ó. Coloco certinho. Costura com costura, ó. Certinho. Costura com costura, ó. Confere se tá costura com costura certinho. A alça está no meio. Confere se a alça está no meio. Pode puxar um pouquinho mais pra cima. Costura com costura. E vamos colocar aqui. Tudo bem.
Agora, vamos pegar um cordão de elástico. Esse é o dourado. Gente, ele é lindo. Mas não precisa ser dourado. Você pode comprar preto, branco, rosa, da cor que você quiser. Esse daqui, ele já é bem fininho, tá? Tem uns mais grossos que você pode usar também. Mas eu comprei esse fininho porque fica bem mais delicado. Eu usava um grosso antes, mas aí eu achei esse, eu amei. E aí, o que você vai fazer? Você vai amarrar, dar um nozinho, tá vendo? Esse nozinho aqui, mais ou menos no tamanho de 3 centímetros, tá? 3 centímetros, que é o tamanho que tem que ficar essa alcinha aqui. 3 centímetros, tudo bem? O que eu vou fazer? Na parte de trás, tá vendo, da bolsa, eu não marquei o meio, vou colocar aqui, ó, o nozinho pra fora, tá? O nozinho pra fora, bem aonde eu marquei o meio. E vou colocar um alfinete dessa forma aqui, ó, só pra segurar. E vamos colocar mais alfinete, porque nós precisamos colocar certinho aqui o forro com a bolsa, tá? Coloque certinho o forro com a bolsa. Aqui certinho, ó, o forro com a bolsa. Meninas, essa bolsa, ela é maravilhosa. A criança, ela pode levar essa bolsa, passear, ir com a vovó, fora a mochila. Se vocês não viram a mochila, no final vou apresentar a mochila para vocês. A mochila é completamente um luxo, um brinquedo de luxo. Essa boneca Mai porque é um brinquedo de luxo. Cabe as roupinhas, os lacinhos, os acessórios. Não, é um charme essa bolsa. E a mochila é um charme muito além do que essa bolsinha aqui que eu tô ensinando pra vocês. Não, extraordinário. Então, vamos lá. Ó, vou passar a costura com o pé da máquina aqui, ó, em toda em volta da bolsinha pra gente desvirar e fazer o acabamento. E a bolsinha está finalizada. Vamos lá passar a costura? Vamos passar dessa forma aqui, ó. Se a sua máquina couber para enfiar, você passa dessa forma, tá? Se não, você passa dessa forma aqui, que algumas máquinas não tem como colocar por baixo igual a minha. Então, você pode passar por dentro mesmo. Vamos lá. Por cima mesmo, igual acredito. Ó, rente, o pé da máquina rente ao tecido. Não estou na parte de trás e assim nós vamos costurando, certo? Quando eu chegar aqui aonde eu coloquei o cordão, eu vou passar em cima dela várias vezes. Por quê? Para evitar que esse cordão saia depois que eu terminar. Então, eu passo vários retrocessos e isso vai me ajudar a ter mais uma segurança. Esse nozinho vai impedir dela atravessar para o outro lado através da costura. Mas mesmo assim, passe vários retrocessos que vai dar mais segurança ainda, tá? Pronto, meninas, ó, costuramos. Podem recortar as linhas. Agora, pelo buraquinho que nós deixamos, nós vamos puxar a bolsa, tá? Você puxa, certo? Atravessa toda ela. Desvira. Nós vamos passar uma costura. Você vai dobrar, ó. Você vai dobrar e vai passar uma costura aqui no forro, tá? Feito isso, meninas, ó. Fiz a costura, agora eu vou colocar pra dentro, certo? E agora eu vou ajustar, ó. Deixa eu tirar aqui essas linhas. Agora eu vou ajustar certinho, ó, o forro pra dentro. Por quê? Porque eu vou colocar certinho, nós vamos passar a rebater uma costura aqui, ó, tá? Nós vamos rebater para esse forro não ficar vindo pra fora. Pra dar um acabamento mais bonitinho, tá? Então, nós vamos colocar toda, deixa eu colocar essa alça aqui pra dentro pra ajudar. Toda essa costurinha certinho aqui, ó, pra gente rebater, tá? Ó, coloca o forro, deixa bonitinho assim, ó, forro pra dentro, acabamentozinho pra fora. Também, ó, passar uma costura aqui, ó. Eu vou cortar, porque tá desfiando já. Como é de algodão, não tem como queimar, né? Porque ela não é sintética, ela é algodão puro mesmo. E nós vamos dobrar e fazer uma costurinha aqui. Mas esse tecido, essa faixa, essa fita é muito grossa, não vai dar
a máquina costura tranquilamente. Então, você pode passar uma costura, retrocesso aqui para fazer esse acabamento na alcinha, tá? Pode fazer tranquilamente que a máquina entra aqui de boa, tá bom? Eu vou lá na máquina, não vou levar vocês comigo e já volto pra gente colocar um botão aqui e finalizar com as bonequinhas vestindo ela. Vamos lá. Pronto, meninas. Fiz a costurinha, rebati, coloquei, ó, fiz a costura aqui, coloquei a nossa alcinha. Gente, ela ficou o máximo. Agora, ó, o que que nós vamos fazer? Tá aqui certinho, meio com meio. Vou colocar aqui, ó, e nós vamos colocar um botão. Aqui eu gosto de usar esse pompom. Ele tem uma alcinha, tá vendo, ó? Uma alcinha, coisa mais linda, é um pomponzinho, ele é duro, parece um botão dentro que encaparam. Ou então um botão normal, grandinho, e você vai colocar certinho, ó, aonde ele vai entrar, tá? Eu vou colocar o meu pomponzinho, vou costurar com a linha de pipa, tá? Ou então a linha de nylon, e você vai decidir qual que você vai costurar aí, tá bom? Uma linha firme que a criança não consiga tirar. E aí eu já volto com vocês para poder a gente brincar com essa bolsa. Pronto, meninas, olha que charme essa bolsa, ó. Aí a criança vem e fecha, ó. Olha que charme. Não, essa bolsa, gente, ela é maravilhosa. O que que a criança pode levar dentro dessa bolsa? Ela pode levar, meninas, olha, os vestidinhos que a criança, você vai fazer aí para sua criança. Olha, um mais lindo que o outro. Olha a bolsinha. Olha esse conjuntinho aqui, um macacão com uma blusinha. Gente, tudo isso a criança vai poder colocar dentro da bolsinha. Olha que charme. Deixa eu tirar isso aqui por aqui para mim poder não desfazer esse laço, que tá um charme. Olha que lindo essas roupinhas. Linda, uma mais linda que a outra, que a criança vai poder colocar dentro da bolsa, passear no shopping, levar para a escola. Gente, esse brinquedo, ele é extremamente luxuoso. É um brinquedo maravilhoso. É um brinquedo que a criança vai trabalhar várias habilidades, principalmente de combinações. Olha esse vestido, gente. Olha que lindo esse vestido. Combinações, então tudo isso eu vou falar. Eu sei que você está curiosa para saber que curso é esse, aonde você encontra, quanto que é. Eu vou falar mais, eu vou mostrar para você como que você faz para fazer esse curso, e eu vou falar para quais bonecas você pode, que cabe essa bolsinha aqui, esse molde dessa bolsinha, tá? Vamos lá. Só antes da gente ir para a mesa, eu quero colocar a boneca. Gente, olha que lindo, assim, ó, que a criança vai brincar com ela, ó. Olha que lindo, com as roupinhas dentro, que lindo, olha que charme. Gente, olha a alcinha, regula ao tamanho da criança, então a mamãe pode regular da altura da criança. Os acessórios, então, não, gente, essa bolsa é um charme, um luxo. E aí, gostou da aula? Então, mostrei para você o método MAI com passo a passo da confecção da bolsinha canguru, mas agora eu vou apresentar para você a coleção que você vai aprender também com esse mesmo método, que é com os acessórios, as coleções da boneca MAI, as bonecas exclusivas que são as bonecas MAI e muito mais. Então eu quero começar apresentando o módulo de acessórios que tem dentro do curso, que é o módulo onde você vai aprender todos os acessórios da nossa primeira coleção, que é chamado Coleção MAI. Eu vou mostrando aqui as fotos, vocês vão vendo, você vai aprender vários lacinhos, o laço MAI, o laço lisa, o laço soft, os nossos detalhes, laço em renda, o passo a passo, como você proteger o tic-tac para poder prender, todos esses processos da confecção é com o método MAI. E além, vai aprender a boina, vai aprender as meinhas, calcinha, e além de tudo isso, tem também a cama canguru, porque a boneca tem uma caminha, além da aula bolsa canguru, que também está lá. Já falei da meinha para vocês, então todos esses acessórios vocês vão aprender dentro desse módulo acessórios da coleção MAI.
Temos também o módulo das roupinhas, que também é a nossa coleção Mai, que foi a nossa primeira coleção, que você vai aprender a fazer a calça canguru, a blusinha de manguinha bufante, o vestidinho rodado, e é muito bom porque dentro de cada molde eu mostro a vocês a possibilidade de vocês fazerem outras roupinhas com esses moldes. Então, igual o vestidinho de rodado, tem o vestidinho de manguinha e sem manguinha, o vestidinho de manguinha babado, tem como você fazer ele com manguinha bufante, a jardineira, o método que você vai fazer. Então, todos esses itens fazem parte do módulo de roupinhas das bonecas Mai. Temos também a nossa nova coleção que foi criada agora e lançada em janeiro na gravação dessa aula, que é a coleção Kim, que é as roupinhas modernas, exclusivas também, que é a coleção do vestidinho babado. Nós temos 2 modelos de vestido babado, então tá aqui as fotos. Temos também o macacão, a nossa jardineira, completamente elegante, moderna. Temos também os acessórios, os lacinhos, o chapeuzinho bucket, a bolsa, mochila canguru, porque vocês aprenderam o passo a passo da bolsa canguru, que a criança pode usar de lado, mas nós temos a mochila. Gente, essa mochila é um sucesso, deixa o produto mais exclusivo e mais luxuoso ainda. Então você vai aprender o passo a passo dessa mochila e muito mais. Eu vou colocando as fotos aqui para vocês verem o que vocês vão aprender dentro desse módulo. E agora nós vamos entrar no módulo mais esperado, que é o módulo das bonecas Mai. Dentro desse módulo você vai aprender a fazer a exclusiva boneca Mai. Você vai aprender a fazer os cabelos da boneca Mai, porque nós temos 3 tipos de cabelo, que foi o nosso primeiro cabelinho da nossa primeira coleção, que é esse cabelinho que fez e faz muito sucesso, que parece um cabelo de verdade, com esses fiapinhos. Vou contar todos os segredos, porque o segredo não é a lã, os segredos é a forma que você põe na cabeça da boneca. Então vou mostrar como que faz o cabelo crespo, como que faz esse novo cabelo cacheadinho. Tudo isso você vai aprender dentro desse módulo. Você também vai aprender nesse módulo a boneca raposinha, a nossa boneca gatinha e também o boneco tutu, que também faz parte desse módulo. E além de tudo isso, nós também temos o módulo da boneca Mai de 50 centímetros, porque a nossa outra boneca do módulo anterior, ela é de 35 centímetros. Então, pode vender aí como mãe e filha, ou então a opção de vender os 2 tamanhos. Então, é muito bom. Então, você tem um módulo exclusivo da boneca Mai de 50 centímetros. Além de você aprender a fazer a boneca Mai de 50 centímetros, você também vai aprender a fazer as roupinhas para ela, para o tamanho dela. Então é incrível esse módulo. E esse curso tem bônus para vocês. Além de você aprender tudo isso que faz parte do curso, você vai ter 2 bônus aí. O primeiro bônus, você vai aprender a fazer a nossa exclusiva boneca Sophie, o passo a passo dela. Além dela aprender a fazer a boneca, também ela é com trocas de roupinha. Ela tem 3 modelinhos de roupinha para você aprender aí o passo a passo. E também nós vamos ter o nosso módulo bônus, que é o módulo onde você vai elevar o seu artesanato para o próximo nível. Então, nesse bônus, você vai aprender aquilo que me ajudou quando eu decidi trabalhar no nicho bonecas de pano. Então, o primeiro passo aí que você vai aprender com passo a passo, uma aula bem detalhada. Você vai aprender a precificar a sua boneca, para que você venha ter lucro, para que você pague sua matéria-prima, pague as suas contas fixas, pague o seu salário e ainda lucre com o seu trabalho. Você também vai aprender a como vender aqui na internet, porque eu vendia na minha cidade e eu via a dificuldade que eu tinha de vender na minha cidade também. Então você vai aprender como vender na internet, nas redes sociais, nos aplicativos que te oferecem essa oportunidade de vender também. Você também vai aprender as estratégias de venda dentro da sua cidade também, porque também é possível sim a gente vender na nossa cidade, mesmo se você mora no interior, porque eu moro no interior e eu não sabia vender. Você vai aprender as estratégias que se tornam isso possível. E outros pontos muito importantes nesse módulo que me ajudaram também é como você vai poder oferecer o serviço de cartão de crédito para o seu cliente. Eu vou te ensinar o passo a passo para você
cadastrar ali a sua conta, para você gerar um link para sua cliente e oferecer esse serviço de cartão de crédito. E um outro ponto muito importante também, você quer vender na internet, então você vai poder alcançar várias pessoas em todo o Brasil, até fora do Brasil. Você pode alcançar o mundo inteiro oferecendo o seu produto, mas para isso você precisa também trabalhar e entender como que você vai oferecer o frete, aonde você vai cadastrar, para que você possa fazer a cotação de frete em todos os transportadores, em todo meio de serviço de frete para o seu cliente. Então eu vou te ensinar como fazer esse cadastro e como fazer esse cálculo e oferecer o melhor frete para o seu cliente com passo a passo. Outras aulas específicas e muito boas, como gerar patrocinado, não tem aquele anúnciozinho que sempre tem ali patrocinado, eu vou te ensinar como promover, como ganhar mais seguidores. Então todas essas aulas têm o passo a passo que vão te ajudar a melhorar mais ainda e a vender muito mais as suas bonecas com esse curso, com tantas aulas que vão te ajudar aí nas suas vendas, tá? E aí você vai falar, mas esse curso não é para mim, eu não tenho condições, não é o tempo, eu sou dona de casa, tenho filhos pequenos. Gente, tudo isso são desculpas que você pode estar dando caso você não queira resultados, porque tudo isso é possível resolver. Se você tem filhos pequenos, como eu também tenho, gere uma rotina, organize. Por isso que o curso é bom, porque são aulas gravadas que você pode assistir a hora que você quiser, aonde você quiser. Então você tem como organizar o seu tempo aí para assistir essas aulas. E esse curso é para você sim que deseja crescer, que deseja ter uma renda extra, que deseja realmente começar algo novo, que está desempregado agora. O desemprego só vai sumir da sua vida, você só vai deixar de ser desempregada quando você começar a agir, começar a realmente fazer algo que vai gerar renda dentro da sua casa. Então é uma oportunidade. Eu estava desempregada e isso foi uma possibilidade que eu encontrei de trabalhar e poder ajudar nas despesas da minha casa. Então tudo isso são desculpas, igual eu falei, que estão aí te atrapalhando você de começar a ter resultados. E você ainda tem a garantia de 7 dias, que é um direito seu. Então, se caso você comprar o curso e ver que o curso não é para você ou não está no tempo certo, nós devolvemos seu dinheiro sem nenhum problema. E tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 49,60 ou apenas R$ 497 à vista. E esse valor vai ser um investimento para qualificação profissional na sua vida. E com apenas a venda de uma boneca, você pode pagar não somente uma parcela, mas você pode pagar muitas parcelas, dependendo do valor da precificação que você for fazer em cima dela. Você terá resultados contínuos e escaláveis se dedicar e seguir o passo a passo que eu vou proporcionar para você. E que com certeza, se eu estivesse no seu lugar, eu compraria, porque na minha época, no início que eu comecei todo o processo no artesanato, não existia cursos com um método de passo a passo que pudessem diminuir o meu tempo de produção, de aprendizado e também no processo dos resultados. Então foi pensando nisso que eu decidi abrir caminho para você, criando o curso com métodos e aulas específicas e exclusivas para que você possa não só conseguir confeccionar as exclusivas bonecas mais, os seus itens, os seus acessórios, mas principalmente diminuir aí o seu tempo de que está muito tempo aí não tendo resultado e passar a ter com aulas também específicas para te ajudar a elevar o seu artesanato para o próximo nível. Então eu já abri caminho para você desenvolvendo esse método de passo a passo com essas bonecas altamente rendáveis e a única pessoa que pode atrapalhar é você mesma. Então eu te espero do lado de cá com a equipe completamente qualificada para o suporte e é só clicar em eu quero e venha fazer parte desse time de mulheres que lucram com as bonecas Mai.